Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar com as nossas aulas de direito penal. Estamos trabalhando, lembre-se, com a parte geral do Código Penal. E só para recapitular rapidamente, nós estávamos falando sobre a teoria do crime. Estão lembrados disso? A gente colocou, eu fiz até uma lousa explicando, espero que vocês tenham guardado aquele material, né? É onde a gente estava colocando quais seriam os elementos do crime. Estão lembrados disso? E basicamente, o crime, dependendo da sua análise, ele poderá ter aí 3 elementos. Então, o fato típico, antijurídico e culpável. Lembra que nós falamos que, dependendo da teoria, 2 elementos. Bom, de qualquer forma, estávamos analisando o fato típico, que, sem sombra de dúvidas, é um elemento do tipo penal. É um elemento básico para a existência do crime. Dentro do fato típico, só para recapitular, nós teremos lá a conduta, o resultado, o nexo causal e a tipicidade. Estamos estudando a conduta. Dentro da conduta nós já vimos. E aí você pode pegar na parte de conduta, abre uma chave e coloca lá. Vimos crime por ação e crime por omissão, isto é, crime omissivo e comissivo. Vimos também o dolo e a culpa. Estão lembrados disso? Estudamos o dolo, estudamos a culpa. E agora, pessoal, dentro da conduta, nós temos que entrar num outro ponto. Eu comentei com vocês já, em outras aulas, que existem algumas circunstâncias, algumas situações, em que nós não podemos entender que haveria aí o fato típico. Estão lembrados disso? E agora, continuamos nessas situações. Vamos falar agora de um outro ponto muito importante, que é o chamado erro de tipo. Erro de tipo. O que é o erro de tipo? Você vai encontrar o erro de tipo no Código Penal, no artigo 20. O artigo 20, no caput, ele diz assim: o erro sobre elemento constitutivo do tipo legal do crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo, se previsto em lei. Bom, de cara, você já viu que ele nos remete novamente àquela regra básica. Para o nosso Código Penal, o que vale é o crime doloso. Nós só podemos imaginar, pensar ou incriminar, acusar alguém de crime culposo se o próprio tipo penal é aquela conduta descrita numa lei penal, que pode ser o Código Penal ou outra lei, se aquele tipo penal já descreve, já traz expressamente a possibilidade de um tipo culposo. Tudo bem? Tudo bem. Mas o artigo 20 fala mais do que isso. Repare, ele diz assim, o erro sobre um elemento constitutivo do tipo legal. Ó, que legal. Do que ele falou? O que é o tipo legal? O tipo legal é a conduta. Tipo penal, aquela conduta que está descrita ali na lei, na norma penal. Tudo bem? Então vamos pensar no furto. Subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem. Todas as palavras que eu falei, subtrair, coisa, alheia, móvel, para si ou para outrem, todos esses termos a gente chama de elementares do tipo penal, tá? Eles constituem, eles fazem parte daquele tipo penal. O que significa que se você tirar um deles, nós já falamos sobre isso, ocorre a atipicidade. Por quê? Porque não corresponde ao tipo penal previsto. Aqui é um pouco diferente, não é que não existe os elementos, todos os elementos estão presentes. O que ocorre por parte do agente que realiza a conduta, por isso nós estamos tratando disso, porque está dentro da conduta, é quando há um erro, um equívoco da parte dele com relação a algum dos elementos daquele tipo penal. Tem alguma coisa ali na cabeça do agente em que o faz pensar que ele não está realizando o crime. Tanto é que o artigo 20, dá uma olhada aí no seu Código Penal, ele diz que o erro sobre elemento constitutivo do tipo legal exclui o dolo. Logo, se está excluído o dolo, não é crime, ou pelo menos não seria fato típico. Pode vir a ser crime se houver a figura culposa. Porque se o cara achava que não estava cometendo um crime, mas estava, pode haver culpa. Mas só vai haver crime se o tipo penal prevê a possibilidade do crime culposo. Vamos lá. Aqui nesse chamado erro, por isso o nome erro de tipo. Porque o sujeito age cometendo um crime, teoricamente é um crime, toda a conduta dele se encaixa certinho no tipo penal,
Mas na cabeça dele ele acha que não tem algum daqueles elementos, que ele não está fazendo crime. Então ele tem um erro na cabeça dele com relação ao tipo penal, isto é, ele acha que ele não está realizando o tipo penal. Então vamos lá. O agente ignora ou tem conhecimento equivocado da realidade, do que ele efetivamente está fazendo. Aqui, o que se cuida, pessoal, é da chamada ignorância ou erro que recai sobre as elementares do tipo penal, sobre as circunstâncias ou quaisquer dados que se juntam, né, a uma determinada figura típica. Tudo bem? O tipo penal. Por exemplo, erro de tipo. Vamos pegar o exemplo que a doutrina costuma dar. A mulher que sai às pressas da sala de aula, não é? A moça, a aluna, e por engano, por equívoco, leva a bolsa de uma colega, que é muito parecida com a sua. As bolsas são iguais, entendeu? Então ela vai sair correndo com pressas, pega a bolsa achando que é dela e leva embora. Você está numa mesa de bar com vários amigos, todo mundo pega, tira o celular e coloca em cima da mesa, tá todo mundo batendo papo. Tem muito celular que é igual. E às vezes até a capinha em volta é igual, tudo igual. Se o sujeito na hora de ir embora, vambora, tchau, valeu, obrigado, tá, ele vai, pá, pega no celular, cata o celular dele e vai embora. Só que aquele celular não era o dele. Era de um colega ou de uma amiga, mas idêntico ao dele. Veja, ele subtraiu. Só que uma das elementares, ele estava em erro. Coisa alheia, ele imaginava que era dele. A mulher que saiu com a bolsa da colega, imaginava que aquela bolsa era dela e não da colega. Uma outra que a doutrina traz muito, o pessoal fala, do caçador que atira e mata um colega dele de caça, que está ali caçando junto. Depois que esse colega, sem avisá-lo, se disfarça com a roupa de um animal. Com uma roupa de onça, com uma roupa de urso. Quer dizer, coloca lá uma para enganar, para que de repente os outros bichos não vejam que é uma pessoa. Talvez para chegar perto da caça, né? Entendeu? O colega de longe, sem saber que ele se disfarçou, atira, achando que é um bicho. E acaba matando o amigo. Veja, nessas duas hipóteses que nós falamos, a conduta do sujeito se amolda perfeitamente ao tipo penal do furto e do homicídio. Veja, a pessoa subtraiu o guarda-chuva, subtraiu o celular, sim. O colega de caça matou o amigo. Matou ou não matou? Apontou a arma e atirou. Homicídio. Entretanto, é muito simples, né, da gente chegar à conclusão que faltou aí, em cada uma dessas situações, a correta representação da realidade por parte do agente. Quer dizer, o agente se equivocou com o que realmente acontecia. Percebe? Erro de tipo. Ele cometeu um tipo penal. A conduta dele se adequa perfeitamente ao tipo penal. Mas ele, naquele momento, estava equivocado. Ele não imaginava que estava cometendo um crime. Percebeu? Muito bem. O erro de tipo está dentro da conduta, viu? Atinge o dolo. Claro, eu queria subtrair o celular? Não. A moça queria subtrair a bolsa da colega? Não. O amigo, o caçador, queria matar o colega dele? Não. Então não há dolo. Percebeu? Não há dolo. Claro, preste atenção. Preste atenção. No caso do furto culposo, tem previsão? Não. Então, atípico, não tem crime. No caso do homicídio do caçador, há previsão de crime culposo? Há. Tem previsão. Pô, então, ele poderá vir a ser punido por homicídio culposo. Tudo bem? Porque tem previsão legal. Então, o erro de tipo, preste bem atenção, o erro de tipo, ele está localizado aqui, na conduta. E a conduta é um elemento do fato típico. Pessoal, nós estamos falando de assuntos, termos, institutos, que são um pouco complexos, ainda mais para quem não conhece nada de direito. Mas eu sempre peço a vocês, faça uma localização mental de onde está aquele instituto. Se você conseguir encaixar ele dentro de um desenho do nosso mapa da matéria, fica mais fácil de entender. É o caso aqui. Lembra, estamos tratando da teoria do crime. O crime
seria fato típico, ilícito e culpável. Estamos tratando do fato típico. E dentro do fato típico você tem 4 elementos. Nós estamos tratando de um deles, a conduta. E o erro do tipo está dentro da conduta, mais especificamente no dolo. Tudo bem? Agora, existe um outro erro, chamado erro de proibição. É diferente, tá? Você não pode confundir erro de tipo com erro de proibição. Veja bem, no erro de proibição, o equívoco não recai sobre elementos ou elementares ou dados do tipo penal. O erro ali recai sobre a ilicitude da conduta praticada. O sujeito acredita que o que ele está fazendo não é ilícito, não é contra a lei. A gente pode dizer que no erro de tipo, o agente não sabe exatamente o que ele faz. No erro de tipo. Enquanto que no erro de proibição, o agente sabe exatamente o que está fazendo. Porém, ele ignora o caráter ilícito do seu ato. Entendeu? No erro de tipo, há uma falsa percepção da realidade que circunda o agente. Numa das elementares do tipo penal. Eu peguei o celular errado, sem querer. Achei que era o meu. No erro de proibição, o agente percebe a realidade. Ele se equivoca, ele se engana sobre a regra de conduta. Percebeu? Sobre a regra de conduta. O agente sabe o que faz, mas ignora que aquilo é proibido. Por exemplo, vamos pegar a mesma situação. Guarda-chuva. Então tá bom, no erro de tipo, fulano sai de dentro da festa, da escola, da sala de aula e leva o guarda-chuva de um colega achando que era o dele. Por quê? Porque são iguais os guarda-chuvas. Mas logo ele percebe que errou, pois o objeto é de um terceiro. Então tá bom, mas a princípio ele levou. Erro de tipo. No erro de proibição, o sujeito encontra um guarda-chuva na rua e acredita que não tem obrigação de devolver. Por quê? Porque achado não é roubado. Entendeu a ideia? Ah, mas ele tem que devolver? Tem, tá? Tem sim. Tudo bem? Porque se você encontra alguma coisa que não é seu, tá? Você deve devolvê-lo. Simples assim, é uma regra, tá? Uma regra. Então você comete crime se você achar e não devolver. Ah, mas eu não sei quem é o dono. Entrega para as autoridades. Entrega para a polícia, entrega na delegacia. Você encontra um celular no chão. É de alguém, né? Ah, mas eu não consigo abrir o celular porque ele é travado, não dá para ligar, não dá para ver quem é o dono. Tá bom. Tem senha e tal. Você grita de quem é o dono, quem é o dono. Mas ninguém tem. Ah, peguei para mim. Ou você acha, não, você tem que devolver. Se você não consegue achar de quem é, entregue na polícia, na delegacia. Tudo bem? Bom, isso aqui é só para separar erro de tipo de erro de proibição. Mas o mais importante, preste atenção. O erro de tipo tem a ver com a conduta, como eu falei anteriormente. E o erro de proibição, João? O erro de proibição, ele não está no fato típico. O erro de proibição está na culpabilidade. A culpabilidade também tem elementos. Um deles é a exigência de uma conduta diversa. Quer dizer, exigia-se que quando ele encontrou o guarda-chuva, o celular, ele entregasse para alguém, ele entregasse para o dono, ele não poderia ficar com ele. Mas ele achou, ele imaginou, ele pensou que como ele encontrou, então não tem dono, é dele. Tudo bem? Mas, de novo, o erro de proibição não está aqui na conduta. Por isso que nós vamos ver agora. O erro de proibição, ele vai estar lá na culpabilidade, tá bom? Mas é muito comum haver esse equívoco entre erro de tipo e erro de proibição. Eu vou mandar um material para vocês que vocês saibam um pouquinho mais sobre o tema, mas já guarda isso, tá? Vamos continuar falando sobre o erro de tipo. Por quê? Porque estamos falando de conduta. Simples assim. E o erro de tipo, pessoal, ele tem espécies. O erro de tipo pode ser dividido, na verdade, em 2 espécies. O chamado erro de tipo essencial e o erro de tipo acidental. Tudo é algo, percebeu? Legal? Erro de tipo essencial, erro de tipo acidental. Ó, o erro de tipo essencial é, neste caso, o erro recai sobre os dados principais do tipo penal. As elementares, óbvio. Enquanto que no acidental, o erro recai sobre dados secundários do tipo penal. No primeiro, essencial,
se avisado do erro, o agente para de agir criminosamente. No segundo, o agente corrige os caminhos ou o sentido da sua conduta e continua agindo de forma ilícita. Vamos lá. O erro de tipo essencial. Essencial. Aquele que atinge os dados principais do tipo penal. Ele pode ser evitável ou inevitável. Eu já comentei um pouquinho sobre isso na última aula, tá? Vamos só continuar agora, aprofundar um pouco mais. Enquanto que o erro acidental, ele possui 5 subespécies. Então veja bem, de novo, o erro de tipo se divide em erro de tipo essencial e erro de tipo acidental. Anota aí no seu caderninho, se você tiver uma folhinha, põe lá, erro de tipo, abre uma chave, coloca essencial e erro de tipo acidental. Muito bem. Possui. Então, vamos falar. O erro sobre o objeto. Lembra que estamos agora falando sobre o erro de tipo acidental. Tem 5 subespécies. No erro acidental, que ele pega uma das características secundárias do tipo penal. Pode ser sobre o objeto, pode ser sobre a pessoa, pode ser sobre a execução, resultado diverso do pretendido, ou erro sobre o nexo causal. Você vê que tem aí várias possibilidades. Vou enviar para vocês material, mas peço que vocês fiquem atentos, tá bom? Vamos trabalhar com cada situação dessas. Primeiro, vamos começar falando do erro de tipo essencial. Tá? Tem 2 tipos, o evitável e o inevitável. Bom, o erro de tipo essencial, pessoal, ele recai sobre as elementares, como eu disse, sobre circunstâncias ou quaisquer dados aí que agregam na figura típica, no fato típico previsto na conduta, né? Muito bem, de um tipo penal. O seu entendimento, ele se encontra no artigo 20, como nós já falamos, no caput. O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal, do crime, exclui o dolo, mas permite a punição do crime por crime culposo se for previsto. Já falamos isso. Então, o caçador que atira, por exemplo, num arbusto, pensando que esconde, ele tem um animal, e quando ele chega perto, tinha uma pessoa e ele matou alguém, tá? O atirador, ele não sabia da existência da elementar alguém. Porque o que é quando você mata? Qual que é o tipo penal do artigo 121, homicídio? Matar alguém. Não é matar alguma coisa. Porque alguma coisa poderia ser um bicho. É matar alguém. O alguém significa pessoa humana. Eu tô caçando, tô atrás de um bicho qualquer, de um esquilo, de um javali, de um leopardo, sei lá que diabo que apareceu. E eu tô seguindo ele com a arma para tentar acertar e vejo que ele entrou no meio de um arbusto, o arbusto tá mexendo, eu atiro. Tem uma pessoa ali. E eu acabei matando a pessoa. Muito bem. Ele acaba praticando um homicídio sem ter consciência, percebeu? Isso é um erro sobre uma elementar do tipo penal. Veja, ele matou alguém, sim. Então, na verdade, mataram alguém, entrou no tipo penal do homicídio. Mas havia um erro, porque ele não imaginou que fosse alguém. Ele imaginou que era um bicho. Aí vamos lá. Consequências. As consequências dessa espécie de erro, do erro essencial, tá? Vai depender se esse erro essencial é evitável ou inevitável. Pessoal, se ele for inevitável, também conhecido como justificável, ou excusável, que vem de excusa, que é desculpa, então é desculpável. Ou um erro de tipo invencível, que você não consegue vencer aquela ideia, né? Aquele entendimento equivocado. Configura o erro imprevisível. Exclui o dolo. Exclui o dolo, por não haver consciência ali da sua conduta. Exclui o dolo e é culpa. Porque no inevitável está ausente também a previsibilidade. Previsibilidade. Então você vê que no erro essencial, inevitável, quer dizer, quando eu falo inevitável, o que eu vou considerar para imaginar que é inevitável? O homem médio normal, tá? O homem médio normal.
Então, qualquer pessoa no lugar dele teria que ser equivocado dessa forma. Entendeu? Excluir o dolo, excluir a culpa, quer dizer, não vai ter fato típico. Já se o erro de tipo essencial com relação às elementares, se ele for evitável, daria para evitar. Se o cara tivesse pensado um bocadinho mais, raciocinado, tivesse um pouco mais de cautela, isso é o erro de tipo essencial evitável, ou injustificável, ou inexcusável, ou vencível. Dava para vencer. Se você pegar essas palavras, você consegue definir o que é. Cuida-se de um erro previsível. Ele só exclui o dolo, por não existir aí a consciência. O cara não queria, obviamente, matar outra pessoa, mas ele pode ser punido a título de culpa, se o tipo penal prevê o tipo culposo, tá? Pois havia a possibilidade de o agente conhecer o perigo, se ele visse com um pouco mais de carinho, percebe? Claro que isso vai depender muito do caso concreto, né, pessoal? Por mais que a gente queira falar, depende muito do caso concreto. Ó, como é que você vai conseguir entender, aferir, analisar essa evitabilidade ou inevitabilidade desse erro de tipo essencial? Bom, você tem novamente duas correntes. A corrente mais tradicional, mais antiga, invoca a figura do, como eu disse, do homem médio, por entender que a previsibilidade, né, deve ser avaliada tão somente sobre o enfoque objetivo, levando aí em consideração estritamente o fato, e não o autor, né? Já uma corrente mais moderna, tá? E aí até mais aceitável, trabalha com as circunstâncias do caso concreto, como eu disse, pois percebe que o grau de instrução, de idade do agente, o momento e o local do crime podem interferir na previsibilidade do agente. Circunstâncias que são desconsideradas na primeira corrente, né? A corrente só vai pelo homem médio. Não. Mas você tem que pegar na segunda corrente, a mais utilizada, né, mais razoável, você tem que considerar também, na verdade, o caso concreto. Uma coisa é você atirar no arbusto durante o dia, outra de noite. Entendeu? Uma coisa é você atirar num local urbano, a outra no meio de uma floresta. Então você tem que considerar o caso concreto. Lembrando aqui, vamos considerar o exemplo usado para explicar o instituto, né? Se o caçador agiu em uma mata densa, longe de um centro urbano, né? Certamente o seu erro será considerado inevitável. Está no meio de uma mata, você não vai imaginar que tem ali, atrás de um arbusto ali, tinha um cara fazendo xixi, ou qualquer coisa do tipo. Ficando isento de pena. Agora, se no entanto, ele age em uma mata próxima a um centro habitado, quer dizer, próximo a um bairro, você vê que tem pessoas, né, não muito longe dali, ciente de que alguns outros acidentes já ocorreram na região, já teve caso de atirador que acabou acertando o colega, então não foi uma vez, isso já aconteceu. Não observando o seu dever de cuidado, o seu erro ali vai ser catalogado como evitável. Dava para evitar, se eu tivesse um pouquinho mais de calma. E ele pode responder pelo crime culposo, pelo homicídio culposo. Entendeu? Por quê? Ora, quando você atira no arbusto, você está vendo o arbusto, você não está vendo o que está no arbusto. Você pressupõe que tem um bicho. Se você está numa mata, distante, longe, cidade mais perto, fica a 100 km de distância, é razoável que você imagine que é um bicho. Agora, quando você sabe que você está ali numa matinha ali, né, e logo perto tem gente que mora, tem muitas pessoas por ali, já teve acidente desse tipo, você tem que tomar um pouco mais de cuidado, vamos esperar para ver o que vai sair dessa moita, né? Então você vê que você tem que analisar o caso concreto. Isso no erro essencial. Então vamos de novo, erro de tipo essencial, que tem a ver com as elementares do tipo, que pode ser, de novo, evitável ou inevitável, tá bom? Já o erro de tipo acidental, que recai sobre dados, aspectos secundários, periféricos do tipo penal. A intenção criminosa é manifesta, o sujeito quer cometer um crime.
incidindo naturalmente a responsabilidade penal. Olha o que diz o grande Bento de Faria. Ele fala assim, sobre o erro de tipo acidental. Ele fala assim: nenhuma alteração se produz nem na natureza íntima da intenção, nem nos efeitos do crime, e por isso não pode o erro acidental aproveitar o agente, quer dizer, ser vantajoso para o agente, quer para efeito de imputabilidade, quer para efeito de punibilidade, penalidade. Muito bem. Já falei que o erro de tipo acidental, ele tem cinco espécies secundárias. Não tem a ver com elementar do tipo penal. Secundárias. Vamos a elas. Primeiro, erro de tipo acidental sobre o objeto, sobre a coisa. É o chamado error in objecto. O erro sobre o objeto não tem aí uma previsão legal, mas a doutrina analisa muito, tá? Vamos ver junto um pouquinho, ou pelo menos tentar ver isso. Aqui trata-se de uma hipótese em que o agente confunde o objeto material, a coisa visada, atingindo o outro que não, o que se deseja. Exemplo, a pessoa ingressa numa loja, tá? Então ele entra numa loja para subtrair um relógio de ouro, mas acaba furtando um relógio dourado, banhado, confundindo, portanto, o objeto visado. Veja, ele entrou para subtrair, para furtar alguma coisa, mas ele tinha um objeto específico que ele ia pegar. Um relógio de ouro. Aí ele chega, não entende bem, vê lá um relógio banhado, só banhado a ouro, e aí ele se equivoca, imaginando que era o objeto que realmente ele veio subtrair, entendeu? E leva o relógio errado. Bom, a consequência desse erro sobre o objeto é a punição do agente pela conduta praticada, respondendo pelo delito, considerando-se aí o objeto material, a coisa que foi subtraída, efetivamente atingido, claro. Percebe, portanto, aqui, pessoal, que o erro sobre o objeto não exclui o dolo. Porque o dolo existiu, ele queria subtrair. Não exclui a culpa. E não isenta o agente de pena, considerando-se, na sua punição, o objeto diverso do pretendido. Entendeu? Veja bem, tem divergência na doutrina a respeito disso, tá? Há quem entenda que você teria que agir de uma outra forma. O Fernando de Almeida Pedroso diz isso. Ele fala pelo princípio unitário, o do desdobramento é incompatível com a espécie, pois inexiste uma fragmentação do elemento volitivo. Bom, ele complica bastante, mas vamos lá. Responde o agente como se tivesse empolgado o objeto realmente querido, como se tivesse subtraído o que realmente ele queria, imputando-se na figura aqui o delito de furto consumado. Olha, eu entendo, e não é difícil de compreender, que por falta de previsão legal, parece mais acertado e mais justo que o juiz, na dúvida, considere o objeto mais favorável ao réu, em dúvida pro réu, observando o caso concreto. O agente vai ser punido pelo crime praticado, mas considerando o objeto desejado ou atacado. Sempre, qual dos dois objetos? O que ele queria furtar ou o que ele furtou de verdade? Aquele que for mais benéfico para a gente. Se puxar para um objeto ou para o outro, em uma das situações vai facilitar para a gente, a punição será menor se você considerar ou o que ele furtou realmente ou o que ele queria furtar. Se um deles der uma pena menor, você vai imaginar, o juiz deve utilizar esse critério, tá? Para facilitar, para melhorar a condição do agente. Tá? Isso é o que a maioria entende. Muito bem, primeiro erro sobre o objeto. Segundo erro de tipo acidental, erro acidental quanto à pessoa, ou chamado error in persona. O erro quanto à pessoa está previsto no artigo 20. No parágrafo 3º, esse tem previsão legal, o do objeto não tem previsão legal, tá? Esse tem previsão, está lá no Código Penal, artigo 20, parágrafo 3º, diz assim: o erro quanto à pessoa
contra a qual o crime é praticado não isenta de pena. Não se consideram, neste caso, as condições ou qualidades da vítima, senão as da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime. Olha, então está previsto. Nesse tipo de erro, o que ocorre é um equívoco quanto à representação do objeto material, a pessoa visada pelo agente. Em decorrência desse erro, o agente acaba atingindo uma pessoa diferente, entendeu? Então eu queria matar o Adão, atirei, achando que era o Adão, mas na verdade era o irmão dele. Era o irmão dele, Adalto. São muito parecidos. Eu atingi o Adalto. Percebe-se que o erro contra a pessoa implica na existência de duas vítimas. Uma real, que a pessoa realmente foi atingida, e uma virtual, a pessoa que eu pretendia atingir. O agente na execução confunde as duas. Percebe? Então, de novo, o sujeito quer matar o seu próprio pai. Vou pegar uma situação. Porém, representando equivocadamente a pessoa que entra em casa, acaba matando o seu tio. Percebeu? Ele será punido como se tivesse matado o pai, embora o seu pai continue vivo. Percebeu? Na hora de aplicar a pena, o juiz não vai considerar quem foi morto, mas quem ele pretendia matar. Ué, por quê? Porque matar o pai, querer matar o pai, é pior do que querer matar o tio. Você concorda? Você concorda comigo? Por mais que haja problemas, pai é pai. Um tio é um pouco mais distante. Tá? Então, é óbvio que, apesar, preste bem atenção aqui, se for considerar que ele mata o pai, a pena, em tese, vai ser mais agravada, claro, do que se ele realmente pretendesse matar o tio como matou. Entendeu? Mas o juiz não tem opção. Ele tem que puni-lo como se ele tivesse matado o pai. Porque lá essa é a intenção dele. Está levando em consideração qual é o dolo efetivo dele. Tá? Tudo bem. Negócio meio, né? E se de repente essa vítima que o cara quer acertar, que é o pai dele, já está morta no momento da conduta? Bom, se são consideradas as suas características pessoais, há crime impossível. Crime impossível, tá? Embora tenha ocorrido aí a morte de pessoa que não era o objeto da conduta, mesmo assim, porque, vamos lá, eu não posso matar uma pessoa morta. Então eu quero matar meu pai. Só que meu pai já morreu. Alguém já matou ele. E eu não estava sabendo. Aí vejo meu tio entrar. Na hora que eu vejo meu tio entrar, eu pá! Atiro, meu tio cai morto, eu achando que é meu pai. Se você for considerar a pessoa que eu queria matar, e meu pai já estava morto, é crime impossível. E agora? Então eu não vou ser punido, porque é crime impossível, né? Não. Neste caso, considera-se hipótese de que a vítima virtual estivesse viva, tá? Assim, na situação do sujeito que quer matar o pai, mas representando equivocadamente o alvo, matar o seu próprio tio, e o pai já estava morto antes, considera-se a hipótese de que ele estivesse vivo, tá? E pudesse ter sido realmente morto, tá bom? E aí ele será punido ainda de forma mais grave. Esquisito, mas é assim que tem que ser, tudo bem? Só aí uma variação. O erro quanto à pessoa não exclui o dolo, não exclui a culpa, não isenta o agente de pena, como está no próprio tipo, tá? Mas na sua punição devem ser consideradas qualidades ou condições pessoais da vítima virtual, aquela que eu pretendia matar e não que eu matei, entendeu? Porque possivelmente, por exemplo, se eu mato, por que eu quero matar o Adão? Pode ter algum motivo meio cabeludo, né? Porque me pagaram para matar o Adão. Ah, então eu recebi dinheiro para matar o Adão, tá bom. E eu miro e acerto o irmão do Adão, Adalto, porque eles são muito parecidos, entendeu? Eu achei que eu estava matando o Adão. Ora, alguém me pagou para matar o Adalto? Não, não me pagou. Teoricamente foi um homicídio simples, matei o Adalto, opa. Mas não, vai considerar como se eu tivesse matado o Adão. Consequência, esse homicídio é qualificado, entendeu? Porque está escrito lá no 121, parágrafo 2º. Se eu mato, é o crime de encomenda, se eu recebi dinheiro para matar alguém,
é homicídio qualificado, a pena é muito maior. E o juiz vai considerar como se eu tivesse matado o Adão, que era essa a minha intenção. Tudo bem? Legal, hein? Tá? Importante isso. Aqui o Código adotou a chamada teoria da equivalência. Tá? Como assim? De acordo com a teoria da equivalência adotada pelo Código, não se consideram as condições ou qualidades da vítima, senão as da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime. Percebeu? A solução seria diferente se o Código tivesse adotado a chamada teoria da concretização, né? Hipótese em que o agente responderia pelo que de fato aconteceu, pelo caso concreto, por isso concretização, né? Do que ele efetivamente matou, né? Hipótese em que o agente responderia pelo fato que aconteceu, entendeu? Muito bem. Mas aqui é a chamada teoria da equivalência. A verdadeira vítima vai equivaler à vítima virtual que eu queria matar, tá bom? É importante a gente ressaltar também que no erro quanto à pessoa, o sujeito executa perfeitamente a conduta criminosa. Não há falha operacional, percebeu? Eu fui, mirei, pá, acertei, só quero o Adalto. Fisionomia, me equivoquei, errei. Enganando-se no momento de representar o alvo, só isso. Mas foi tudo certinho. Porque existe o erro de tipo acidental na execução, também conhecido como aberratio ictus. Olha que bonito, né? Aberratio ictus. Erro sobre execução. O erro na execução é disciplinado pelo artigo 73 do Código Penal. Nossa, João, 73 está lá longe. Pois é, mas é. Diz assim o 73. Quando, por acidente ou erro no uso dos meios de execução, o agente, ao invés de atingir a pessoa que pretendia ofender, atinge pessoa diversa. Responde como se tivesse praticado o crime contra aquela que ele queria atingir. Entendeu? Atendo-se ao disposto no parágrafo 3º do artigo 20. No caso de ser também atingida a pessoa que o agente pretendia ofender, aplica-se a regra do artigo 70 aí, nós vamos ver concurso de crimes, tá bom? Muito bem. Então, de novo, nós vimos erro acidental sobre o objeto, que não tem previsão legal. Erro acidental sobre a pessoa, que tem previsão, parágrafo 3º do artigo 20. E agora, erro sobre a execução do ato, da conduta. Percebe? Que está no artigo 73. Aqui, o acidente ou erro no uso dos meios de execução. E, por consequência, o agente acaba atingindo pessoa diversa da pretendida, embora corretamente representada. Preste atenção. Parece igual, né? O erro de pessoa. Não. No erro da pessoa, eu queria matar o Adão. Eu apontei para o Adão e atirei. Só que não era o Adão, era o irmão dele, Adalto, que é muito parecido. Eu confundi os dois e acertei o Adalto. Mas eu imaginei que era o Adão. Eu acertei. No erro de execução, aberratio ictus, eu miro no Adão. Tá o Adão e tá o Adalto. Eu conheço os dois. Eu sei que eles são parecidos, mas eu tô vendo os dois. Tô vendo o Adão e tô vendo o Adalto. Mas eu mirei no Adão, porque é o Adão que eu quero matar. Só que eu sou ruim de tiro. Eu não enxergo direito. A hora que eu atiro, miro no Adão, dou o tiro no Adão, mas eu erro e acerto o Adalto. Isso é o erro de execução. Aberratio ictus. O sujeito, voltando para o exemplo anterior, ele mira no pai. Ele quer acertar o pai dele. Por falta de habilidade com arma de fogo, ele acaba atingindo um vizinho que passava do outro lado da rua. Ele erra o pai e a bala vai embora e atinge um vizinho que está lá do outro lado da rua. Entendeu? O erro na execução não se confunde com o erro contra a pessoa. Entendeu? Beleza? No erro contra a pessoa, eu acerto, eu não erro na execução. Eu atinjo quem eu queria atingir. Só que eu peguei na pessoa errada. Eu me confundi com a pessoa. Não houve erro na execução. O erro da execução, eu miro onde eu quero, só que eu não acerto. Entendeu? Isso é importante. Separar uma coisa da outra. Tá? Muito bem. Ainda com relação a isso, pessoal, são duas as consequências do erro na execução. Primeiro, se o agente atingir apenas a pessoa diversa da pretendida,
Atirei no Adão, mas sem querer eu acertei o Adalto. É o chamado aberratio ictus de resultado único. Será punido pelo crime, considerando-se, de novo, as condições e qualidade da vítima desejada. Para todos os efeitos, eu vou ser punido como se eu tivesse acertado no Adão. Porque me pagaram para matar o Adão. Tudo bem? Eu vou ser punido por homicídio qualificado, porque eu recebi para matar o Adão. E o Adão, não, o Adalto não queria matar ele, não tive intenção nenhuma. É que eu errei na mira, tá? Segunda consequência. Se, no entanto, o agente atingir também a pessoa diversa da pretendida, quer dizer, eu acerto o Adão, sou bom de bala, pá, acertei no Adão. Mas a bala pegou no Adão e também pegou no Adalto. Aberratio ictus com unidade complexa ou resultado duplo. Será punido pelos dois crimes, em concurso formal. Uma única conduta, eu cometi dois crimes. Tudo bem? Então, outro exemplo, o sujeito atira no pai, lembra? Eu falo do pai porque, sendo contra o pai, a pena é maior, tá bom? O sujeito atinge o seu pai, como ele queria, ceifando, aí, matando, arrancando a sua vida. E, sem querer, também acerta no vizinho, que está do outro lado, que sofre aí lesões corporais. Ele será punido por homicídio doloso com relação ao pai e por lesão corporal culposa, porque é previsto em relação ao vizinho. Tudo bem? Nós vamos ter um concurso formal de delitos, tá? Do artigo 70, tá? Bacana, né? Muito bom, muito legal. Um outro ponto interessante aqui que a gente tem que comentar, que torna a coisa mais cabulosa, que tem divergência aí na doutrina, é o agente com a intenção de matar e ele atinge a vítima desejada, mas acaba matando sem querer apenas outra pessoa. Entendeu? Então ele atinge, eu queria matar o Adão, eu acerto o Adão e o Adalto. O Adão sobrevive e o Adalto morre. Por uma primeira corrente, capitaneada aí pelo Damásio Jesus, o atirador ele responderia em concurso formal por homicídio doloso consumado, como se tivesse matado o Adão, a vítima pretendida. Em concurso formal com lesão culposa, como se tivesse ferido o Adalto. Foi o contrário, hein? Ele feriu o Adão, que era quem ele queria matar, e acabou matando o Adalto. Ele responde por homicídio doloso consumado, como se Adalto fosse Adão, e por quem ele efetivamente queria matar e acabou só machucando, ele responde por lesão corporal culposa, tá? Para uma outra corrente, aí capitaneada pelo Fragoso, o atirador deve ser responsabilizado por tentativa de homicídio contra o Adão e homicídio culposo contra Adalto, em concurso formal. Em qualquer das duas situações, percebe-se que o erro não exclui o dolo, percebeu? Não exclui a culpa, não isenta o cara da pena. A doutrina moderna, percebeu que o artigo 73, ele anuncia aí que o engano pode derivar de acidente ou erro no uso dos meios de execução. Então ele diferencia aberratio ictus, coloca dois tipos. É por acidente ou erro no uso dos meios de execução. A primeira é a aberratio ictus por acidente, porque o próprio 73 fala isso. É acidente ou erro nos meios de execução. Então, se for por acidente, aí essa possibilidade do aberratio ictus por acidente, ele se caracteriza por não haver erro no golpe, mas desvio na execução, podendo a pessoa visada estar ou não no local. Exemplo, o sujeito coloca uma bomba no carro para explodir quando a sua vítima, o Beltrano, ligar o carro. Mas quem liga o carro é a esposa do Beltrano. Entendeu? Teoricamente ele queria matar um, acabou matando o outro. Tá? Foi um acidente. Não foi erro. Acidente. A mulher pretende matar o marido, colocando veneno na marmita que o marido leva todo dia no trabalho.
No entanto, o marido esquece a marmita em casa. E quem acaba comendo a comida envenenada é o filho deles. E ele morre. Percebeu? Então ali, há erro na execução, há erro na execução. Mas é acidental. Você percebeu? É acidental. O erro no uso dos meios ou instrumentos de execução, existe o erro no golpe. Ou, em outras palavras, desvio na execução em razão da falta de habilidade do agente no manuseio, no uso dos meios que ele utiliza para a execução do crime. A vítima se encontra no local da execução do delito. No acidente, a vítima não está no local. Entendeu? Você acaba atingindo outra pessoa. É a história que nós já comentamos. O sujeito atira para acertar no Adão e ele erra o tiro passa direto e pega um sujeito que está andando na rua. Foi erro na execução. Tá? Legal, né? Muito bem. Um outro tipo bastante interessante para a gente analisar é o chamado resultado diverso do pretendido. Tá? O resultado diverso do pretendido é um outro ponto bastante interessante. Mas eu acho que eu vou deixar para falar ele no próximo vídeo. Tá? Porque realmente esse ficou um pouco pesado para vocês, eu sei que tem bastante informação. O vídeo já está bastante longo, vou pedir para que vocês então ouçam novamente, assistam de novo, são muitas informações. Estou enviando um material também para vocês, um material escrito, ele vai estar lá no Classroom, por favor, então vão até o Classroom, que lá tem um material escrito explicando. Vocês têm também o resumo que eu já passei para vocês no começo do ano, vocês estão lembrados? Tem aquele resumo, tá lá essa matéria. Tem também aqueles slides, lembra aquele monte de slide que eu passei para vocês? Tá no Classroom também, tá no Classroom junto com o resumo grande. Olhem também esses slides, lá fala sobre isso, tá ok? Então você vai juntando todas essas informações para ver qual delas é interessante para você. Tá legal? Muito bem, eu estaria à disposição para qualquer dúvida. Ouçam de novo, não é uma matéria fácil. Ou vejam o vídeo, assistam o vídeo e leiam o material para tentar fixar. Aí a gente conversa. Tá bom? Forte abraço a todos, bons estudos, até a próxima aula.